Livros Mensageiros, 14º capítulo, chamado Preparativos. O Aniceto, ele queria preparar os meninos, né? Tanto o André Luiz como o Vicente, porque eles iam passar uma primeira semana aqui a serviço do próximo, né? Então ele sabia que não ia ser fácil. Ele sabia que eles iam encontrar dificuldades, né? Não só com os encarnados, como os desencarnados também. E aí a primeira coisa que ele diz para eles é o seguinte, fala assim, ó meninos, o negócio é o seguinte, quando vocês estiverem em dificuldade, quando vocês estiverem com problema, vocês busquem a oração. Né? E vejam só, né? Eram os preparativos para a viagem. Né? Quando a gente aqui na Terra, a gente vai para um lugar de calor, o que a gente faz na nossa mala? A gente só coloca roupas, a gente só coloca coisas para calor. Quando a gente foi para um lugar muito frio, o a gente faz? A gente se prepara para o frio, a gente põe um cachecol, a gente põe um gorro, a gente coloca dentro da mala, coloca a roupa mais grossa tal. E eles vindo da espiritualidade para cá, o que eles iam trazer? Eles iam trazer justamente essa ligação com a espiritualidade, essa ligação com Jesus, né? Que era justamente essa oração. Que é o que a codificação nos diz, né? Que é o que a codificação ela nos explica, né? Que o alimento do espírito é a prece, é a oração. E assim eles são preparados. Olha, preparem-se, vamos nos preparar, porque não vai ser fácil. E a gente vai ter que orar bastante. Né? E é por isso que quando a gente faz o evangelho no lar, a espiritualidade amiga, ela está sempre com a gente, vendo, olhando a nossa família, tentando nos ajudar. E esses espíritos que vêm lá da espiritualidade, para eles se alimentarem, o que eles fazem às vezes? Eles entram no evangelho do lar, do nosso lar, da nossa casa. Às vezes eles vêm, eles entram, eles participam só para ouvir o evangelho, para ver o que a gente vai falar e para eles se alimentarem, para eles continuarem a viagem deles. Essa foi a primeira determinação do Aniceto. Olha, vocês têm que se preparar, então preparem-se sempre quando tiver alguma dificuldade, algum problema, vão procurar oração. E vocês podem procurar oração num centro espírita, vocês podem procurar oração dentro do Evangelho no Lar, ou, enfim, né? Onde, como dizia Jesus, né, quando duas ou mais pessoas estiverem em meu nome, eu também estarei presente. Né? E aí, eles preparados já, como eles vão trabalhar a serviço do próximo, o Aniceto fala para eles assim, olha, eu gostaria que vocês passassem numa área chamada auxílio magnético às percepções. O que é percepção? É tudo isso que a gente tem aqui na Terra. É ver, ouvir, sentir o aroma, o cheiro das coisas. E eles, como eles iam trabalhar com encarnados, desencarnados, com médiums, né? Eles vão até esse centro e chegando até esse centro, o que acontece? Eles têm a visão e a audição expandida. Isso é, para eles fazerem um trabalho mais sensível quando eles estivessem aqui nesse serviço ao próximo. Né? O André Luiz pergunta, nossa, mas eu vou ver tanta coisa assim, né? E o Aniceto diz, olha, quando a gente enxerga, quando a gente vê, quando a gente está deslumbrando o sofrimento das pessoas, não adianta só nós sabermos as causas, mas a gente também tem que saber os efeitos. Por que esse sofrimento começou? Da onde que ele começou? E aí ele vai lá atrás, né? Ele vai saber o porquê. Né? Porque eles, como entidades, como espíritos, né, eles estavam assim, eles iam se ligar com a pessoa e iam conseguir enxergar a vida inteira da pessoa, iam conseguir ler a vida inteira da pessoa. E é por isso que o Aniceto diz que eles iam ver os efeitos e as causas daquilo que a pessoa estava passando. Né?
Mas o Aniceto estava preocupado também com outra coisa. E ele dizia para os dois meninos assim: olha, vocês já estão preparados, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, vocês sabem que a oração vai estar sempre do lado de vocês estão com as percepções abertas, né? Porque vocês vão ver, vocês vão ouvir, vocês vão poder acompanhar o que a pessoa está falando, o sofrimento dela, o efeito, a causa, mas o maior aprendizado vocês vão ter quando vocês saírem daqui para chegar lá na crosta, ou para chegar lá no na terra, ou melhor dizendo, quando vocês chegarem no plano material. Porque quando a gente faz esse caminho, vocês vão passar por algumas regiões tenebrosas. E dentro dessas regiões tenebrosas, vocês vão ver coisas assim que vão chamar muita atenção de vocês. O que vai valer muito a pena para vocês terem um determinado aprendizado, para vocês aprenderem como lidar com essas entidades, da onde que eles vêm. Por exemplo, as entidades sofredoras, por exemplo, as entidades zombeteiras, que ficam em determinados lugares pelo pensamento, né? E diferente daquelas entidades que estão lá no nosso lar, então aqueles ministros que estão trabalhando. Então o Aniceto ele chama a atenção deles e fala assim: olha, o aprendizado ele não vai começar lá na Terra. Esse aprendizado ele vai começar nessas regiões que a gente chama de regiões tenebrosas, que vocês vão pegar nesse caminho, né? Bom, aí alguns de nós iam dizer: nossa, você viu, meu, a gente vai entrar em regiões tenebrosas. Mas aqui no nosso mundo, às vezes, a gente viaja para lugares, ou até dentro de São Paulo, a gente vai em determinados lugares, que a gente passa por lugares que são assim horríveis de se ver, que são lugares assim muito mal frequentados por pessoas, que são aquelas pessoas que se juntam por algum motivo fútil, né? A gente é acostumado a ver isso aqui no nosso planeta Terra, no nosso país, no nosso estado, no nosso bairro. A gente é acostumado a ver esse tipo de coisa. Na espiritualidade não é diferente. E o Aniceto que não era bobo, né, falou assim: vocês já vão começar o aprendizado justamente nesse momento, nessas regiões. Vocês vão ver. E realmente eles passam por lá e vai ter um capítulo aí que a gente vai falar a respeito disso. Tá bom? Mas eu queria saber de você. E aí, gostou desse capítulo dos preparativos, né? Olha só que coisa, né? Só em a gente parar para pensar, a gente já foi, de repente, preparados para vir aqui para a Terra, para trabalhar aqui em algum centro, para trabalhar em algum lugar. E a gente também viu determinadas coisas de regiões, aí quando a gente veio de lá para cá. Você já sentiu isso? Você já tem uma ideia assim mais ou menos? Pô, escreve aí se você tiver no WhatsApp, no Skype se quiser, fala com a gente aí. Você tem alguma dúvida? Você não entendeu mais ou menos o que é que aconteceu com os meninos, esses preparativos quando eles vieram de lá para cá? Estamos aqui agora para tentar te ajudar, esclarecer a respeito de situações do livro. Escreve aí, se manifesta, fala aí que a gente vai conversar. Vou tentar te ajudar a entender melhor esse capítulo, tá bom? Põe aí a sua dúvida.